Há dias que parece que a justiça não existe. Nós assistimos criminosos sendo soltos, fazendo pouco da justiça. Nós nos cansamos de ouvir tantas mentiras. Nós, por vezes, assistimos até condenados, parricidas, saindo às ruas em Dia das Mães, Dia dos Pais. E eu sempre me indago, por que isso acontece? Porque a justiça, por vezes, nos é negada. A minha reflexão é que isso acontece sempre para nos lembrar que ela precisa ser conquistada. Nós caímos porque nós precisamos aprender a levantar. E essas situações de denegação de justiça simplesmente nos motivam, nos devem motivar a ir adiante, a reconstruí-la, a reconquistá-la. E é isso que nós temos tentado fazer no governo federal do presidente Jair Bolsonaro. Nós temos trabalhado firmes na área da segurança pública e na área da justiça para nós melhorarmos o nosso sistema de justiça. Recentemente foi aprovado, amplamente divulgado na Câmara dos Deputados, o projeto anticrime, muitas medidas relevantes que vão melhorar o cenário da justiça e da segurança pública. Já falei publicamente, respeitosamente, que a Câmara poderia ter ido além. Claro que isso faz parte do jogo democrático. Cabe a nós buscar convencer os parlamentares do acerto de todas as medidas, mas várias medidas ali propostas são extremamente relevantes. Para ficar em duas delas, algo simples, mas quando acontece, gera aquele desprezo pela justiça, aquele desprezo pela lei, aquela sensação de abandono, aquela sensação de terra de ninguém, a proibição para saídas temporárias de condenados por crimes hediondos, com resultado morte. Se não vamos precisar mais ver parricidas, por exemplo, saindo do cumprimento de sua pena de prisão em feriados como o Dia dos Pais ou Dia das Mães. Simples, mas importante, por uma questão de justiça, por uma questão de apreço à lei. Outra medida essencialmente importante, está ali previsto que os vereditos do Tribunal do Júri vão ser executados já a partir do julgamento de primeira instância. Não é incomum hoje em dia, após o julgamento do júri, que no Brasil é responsável por julgar homicídio e feminicídio, basicamente, crimes contra a vida, não é incomum que após um julgamento condenatório pelo Tribunal do Júri, com toda aquela solenidade própria do Tribunal do Júri, alguém condenado por um feminicídio, um requinte de crueldade, sai pela porta da frente. Se duvidar, capaz ainda de encontrar os jurados na saída, de dividir um transporte público com a testemunha daqueles crimes. Tudo isso gerando aquela sensação de abandono, de perda, de desprezo pela justiça. Foi aprovado na Câmara, tenho grande confiança que deve ser aprovada essa medida também no Senado Federal. E a partir de então, esse tipo de situação nós não mais veremos acontecer. Após a condenação, ainda em primeira instância pelo Tribunal do Júri, o homicida ou feminicida sai preso, sai condenado, com excepcional chance de obter um recurso suspensivo, mas a justiça começa a funcionar. Precisamos também retomar, está havendo discussões importantes na Câmara e no Senado Federal, a execução em segunda instância. Existe um projeto de lei no Senado, com perspectivas de votação ainda esse ano. Existe uma PEC na Câmara que
há perspectivas de votação no primeiro semestre do ano seguinte. O Supremo Tribunal Federal proferiu uma decisão recente, eliminando a possibilidade de execução em segunda instância. Nós respeitamos o Supremo Tribunal Federal, sabemos que é uma instituição fundamental para a proteção dos direitos e para a democracia, mas nós respeitosamente divergimos. E o próprio Supremo Tribunal Federal sinalizou que o Congresso poderia alterar essa regra por uma questão de justiça, também por uma questão de segurança pública. Nós pensamos muitas vezes de corrupção, e é relevante, nós temos processos efetivos, de fato, contra a corrupção, mas isso vale em relação à criminalidade em geral. Esses dias tomei notícia de um fato, um condenado por homicídio de policial federal, aqui no Paraná, em Cascavel, fato ocorrido em 2012. O policial federal foi assassinado. 7 anos depois, após julgamento de segunda instância, depois de longos 7 anos, e 7 anos, para quem perdeu um ente querido, é muito tempo, o pai do policial viu a justiça ser realizada e o assassino foi preso após condenação em segunda instância. E ele foi ouvido, foi procurado pela imprensa e declarou naquela oportunidade a justiça sendo feita. Foram longos 7 anos, mas finalmente estou vendo a justiça sendo feita. Um mês depois, o assassino foi colocado em liberdade pela revisão do precedente do Supremo Tribunal Federal. Enfim, a responsabilidade do governo federal, especificamente do Ministério da Justiça e Segurança Pública, é compromisso assumido com o presidente Jair Bolsonaro. Nós sermos firmes com o crime organizado, com a criminalidade violenta e com a corrupção. Temos trabalhado intensamente para isso desde o início do ano. Temos visto excelentes resultados com redução dos principais indicadores criminais, o mérito compartilhado com as forças de segurança pública dos estados, que estão na linha de frente de combate à criminalidade, mas um mérito que eu ouso dizer também do governo federal, que os crimes têm caído em todo o país, de maneira significativa. Nós tivemos até setembro menos 22% de assassinatos em comparação com o mesmo período do ano anterior. Significa 8.663 pessoas a menos que não foram assassinados em relação ao ano passado. Outros indicadores criminais também têm caído. Roubo à instituição financeira caiu 40% em relação ao mesmo período do ano passado. É certo que os números remanescentes ainda nos entristecem, são muito altos, apenas nos motivam a seguir adiante, mas nós estamos trabalhando, assim como as forças de segurança locais e estaduais. Mas é importante que nós tenhamos instrumentos legais aptos a levar criminosos à justiça. Seja por uma questão de entregar a justiça às vítimas, aos parentes das vítimas, aos filhos das vítimas, aos filhos dos filhos das vítimas, mas também por uma questão de segurança pública. É um criminoso solto, é um criminoso que pode praticar novos crimes. Um criminoso solto incentiva o desprezo à lei, pode motivar outras pessoas a praticarem crimes. A Câmara deu um passo importante, aprovando, ainda que parcialmente, o projeto anticrime. Nós vamos trabalhar para aprová-lo o quanto antes, igualmente no Senado, respeitosamente, evidentemente, conversando com os parlamentares, buscando convencê-los, e vejo com muito bons olhos essas iniciativas de retomar a execução em segunda instância. Tudo isso para dizer que, embora a justiça, por vezes, pareça estar distante, pareça não existir, nós sempre podemos retomá-la e reconquistá-la. E estamos avançando, apesar de pontuais reveses. E nada melhor do que falar sobre isso exatamente no Dia da Justiça. Confiem na justiça e segurança pública. Há muita gente boa
no governo federal, nas forças de segurança locais, trabalhando para que nós tenhamos mais justiça e segurança pública. Muito obrigado.